Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Bom, vamos seguindo aqui falando sobre eleição, sobre política, e hoje o Mário Flávio traz novidades sobre a campanha, a pré-campanha, né, em Santa Cruz do Capibaribe, não é isso, Mário? Bom dia. Bom dia, isso mesmo. Bom dia, isso mesmo, né? Tivemos ontem o anúncio aí, né, do vice de Alessandra Vieira na chapa do PL, lá em Santa Cruz do Capibaribe, uma liderança evangélica, né? O presbítero Ezequias. Inclusive a gente vai botar a foto dos dois aí na Esperança Rádio Cidade, da Alessandra com o presbítero Ezequias. Foi ontem à noite a live que aconteceu, os dois aí com a bandeira de Santa Cruz do Capibaribe. A Alessandra, que é candidata do PL, e o presbítero Ezequias, que é da Assembleia de Deus e é presbítero há mais de 14 anos. Ele, além de político na cidade de Santa Cruz, ele foi vereador em Taquaritinga do Norte e mora lá em Santa Cruz do Capibaribe, enfim. Ali as cidades são todas próximas, né, da região. E esse ato acabou acontecendo ontem. Temos outra imagem aberta aí, né, das lideranças que acompanharam lá esse anúncio. E nessa foto a gente percebe lá o Edson Vieira, né, que é deputado estadual e marido da Alessandra Vieira. E lideranças, na verdade, pouca gente, né, assim, você vê a imagem fechada, né, Laís? A gente percebe que a situação de Santa Cruz ela é meio que definida, né, porque a vantagem do Elinho Aragão, que é o candidato apoiado pelo prefeito, é muito grande lá, de acordo com pesquisa, inclusive, foi divulgada aqui na Rádio Cidade. Então a Alessandra vai aos poucos montando o palanque. E uma coisa curiosa, viu? Mesmo com toda a vantagem que o Elinho Aragão tem, e que o Fábio Aragão tinha também se ele fosse candidato, o prefeito lá não tem a maioria na Câmara Municipal. O mandato todo, ele com a minoria, porque lá são 3 grupos políticos, né? O Grupo Azul, né, que é o liderado aí por Alessandra e Edson Vieira, o Grupo Verde, que é liderado por Alan Carneiro e outras figuras lá, e o grupo da base do prefeito, né, que é o grupo o grupo liderado por Fábio Aragão. Só que um detalhe, se o prefeito não consegue ter a maioria, mas tem a aprovação popular, ele tem dificuldades na Câmara, tanto é que ele tentou por 3 vezes, né, contrair um empréstimo lá para construir um hospital, e a oposição simplesmente barrou na Câmara, alegando que endividar o município e que buscasse recursos para construir o hospital sem onerar os cofres públicos, digamos assim. É uma cidade extremamente complicada do ponto de vista político, né, porque a política lá ela é respirada diariamente, né, e a gente percebe que todas as semanas tem novidades em Santa Cruz do Capibaribe, diferente de outros municípios, e a Alessandra Vieira ela antecipa e ela vai buscar o vice no meio evangélico. Lembrando que Santa Cruz do Capibaribe é a única cidade que o ex-presidente Bolsonaro ganhou em Pernambuco nas 2 eleições, em 2018 e 2022. Nas demais cidades do estado, Bolsonaro em algumas foi bem votado, como é o caso aqui em Caruaru e no Recife. Toritama também foi bem votado, Santa Taquaritinga, mas ele perde. Mas Santa Cruz não, Santa Cruz ele ganhou de Haddad em 2018 e de Lula em 2022. Mas não há uma transferência de votos assim, digamos, né, do Bolsonaro para a Alessandra Vieira imediata, ela que é a candidata do PL. Então o pessoal aposta lá colocando esse vice que é da Assembleia de Deus, possa aí criar um discurso a favor da Alessandra e quem saiba, não é, ter aí um número maior de votos. Ou a intenção de voto até agora é muito baixa, a Alessandra se torna ali entre 10% e 12%. Ô Mário, a gente sabe, né, que o prefeito Fábio Aragão, ele tem sua vertente religiosa, inclusive alegou alguns dos motivos para não concorrer à reeleição por conta de conversas que ele disse que teve com Deus, os sinais, não sei o quê. E a escolha desse pastor para compor essa chapa de Alessandra pode ser uma tentativa de equilibrar e pegar esses votos mais religiosos que talvez iriam para a chapa do Fábio Aragão?
É por aí, viu, Laís? Veja, a gente sabe que o ex-presidente Bolsonaro ele tem uma penetração muito forte no eleitorado evangélico, né, que não concorda muito com as pautas da esquerda, principalmente com as pautas defendidas pelo PT. E as mais liberais também, né? Isso. E aí eles acabam sempre voltando para esse público evangélico, né, numa atuação que pode, de repente, aí trazer um eleitorado diferenciado, né? Santa Cruz Caparibe, e muita gente não... O pessoal fica... Por que Santa Cruz ela dá um voto tão alto a Bolsonaro? Veja, nós temos... A maioria do empresariado votou em Bolsonaro ou ainda apoia o ex-presidente. Dizem que Bolsonaro facilitou bastante essa questão aí no que diz respeito aos tributos, né, aos impostos. Também a facilidade de... Teve aquela história da pandemia, que Bolsonaro ajudou muito as empresas. E eles alegam, né, que o discurso da esquerda do PT é muito forte contra o empresariado. E essa área da gente aqui, do polo de confecções, o cinturão do polo de confecções, é uma área que tem muito esse perfil do empresariado ou do empreendedor. Aquela pessoa que começou ali o seu negócio fabricando umas peças de roupa no quintal ou na casa e foi crescendo, aí cria uma microempresa, daqui a pouco vira um grande empresário. E esse pessoal... ele vê com muita simpatia o governo de Bolsonaro, né? E rejeita o governo atual. E é nisso que o pessoal está se pegando também lá em Santa Cruz Caparibe, né? Lembrando que o irmão de Alessandra é um dos maiores empresários do estado, né? Então é uma possibilidade de apostar nesse público para que se tenha um crescimento. Isso o tempo dirá se vai ser possível, mas, né, de acordo com as pesquisas que foram divulgadas e também de acordo com o sentimento que eu vi de lá, a eleição para a Alessandra Vieira é muito difícil. A gente tira também por essa foto, né, uma foto fechadinha ali, porque um anúncio por mais que tenha sido feito numa live, esse anúncio foi uma live, né, não foi um evento que foi convocado, mas a gente sabe, Laís, que quando existe na cidade um prefeito que está no mandato. E eu estava conversando, por exemplo, essa semana com o prefeito de uma cidade, com o vereador de uma cidade pequena aqui da nossa região, e ele dizia, olha, só na cidade são 3.300 empregos. Então imagina uma cidade que tem 20 mil habitantes e 3 mil empregos na prefeitura. Então um terço da população praticamente está dependendo do atual prefeito. Então fica numa dependência muito grande. Então o pessoal até evita de ir para esses eventos da oposição, para não ser visto ou para não ser apontado. Enfim, então é uma situação que vai chamando a atenção. E outra expectativa do pessoal é que os votos dos vereadores, já que os vereadores de oposição são maioria, eles também sejam transferidos para o prefeito, ou a prefeita, no caso, a Alessandra. Lembrando que o Grupo Verde tem um professor Alan Clemente lá, o candidato que vai disputar a eleição, né, é um candidato que apareceu com 4 ou 5% nas pesquisas de intenção de voto, ainda não anunciou o vice. E um candidato muito mais competitivo seria o Alan Carneiro, não o Alan Clemente, mas Alan Carneiro, ele meio que se decepcionou com a política e aos poucos ele vai tentando reagrupar e liderar esse Grupo Verde, mas de fato, como ele disse que escreveu uma carta após a eleição do deputado estadual, que ele não ganhou, esperava ser chamado para o governo de Raquel, não foi, e após isso ele desanimou da política, ele esperava, né, que fosse chamado, não foi, acabou escrevendo uma carta dizendo que estava fora da vida pública, agora ficou ruim para ele, de repente, voltar e anunciar que é candidato a alguma coisa, mas pelo menos a liderança ele está tentando manter. A política, Laís, ela com as redes sociais, e também eu lembro de uma frase muito forte do Paulo Maluf, que ele disse lá em São Paulo: se o Celso Pitta for um prefeito ruim, nunca mais vote em mim. Celso Pitta era, se não me engano, o genro de Paulo Maluf, na época podia colocar, não tinha essas regras que não pode colocar os parentes na eleição. Celso Pitta acabou sendo cassado, né, e Paulo Maluf só conseguiu ganhar a eleição já em diante para o Legislativo. Toda vez que ele ia para o Executivo, ele perdia. Então, hoje em dia, uma situação que você fala, uma frase que você diz, ela, com as redes sociais, ela ganha uma repercussão muito grande e depois fica ruim para você recuar e mudar o discurso. Por mais que a política seja dinâmica, por mais que a política seja alternada aí por bons e altos momentos, e baixos também, mas quando você diz uma coisa, depois fica complicado para você voltar, para você recuar. E aconteceu isso com Alan Carneiro. Depois que ele escreve uma carta e diz que está fora da vida pública, se ele volta, qualquer passo que dá, o pessoal vai pegar a carta e vai dizer, ué,
Mas você mudou de opinião por quê? E aí vai ter dificuldades em explicar. E isso acontece, né, com Alan Carneiro e com muita gente que vive mudando de opinião na política. Bom, Mário, a gente segue na política, mas no Manhã Cidade, né? Isso, hoje o Manhã Cidade vai ser comigo, né? Renata Torres estará ausente. A gente vai falar de política e também de muitos assuntos dentro do programa. Começa às 8 horas. Tá bom, Mário. Obrigada e até amanhã. Até. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído